Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Yasmin Orozimba, analista de fundos da Empíricos Gestão. Estamos aqui em mais um fechamento de mês para comentar a rentabilidade dos fundos da série Melhores Fundos, os FOFs da gestora. Segundo mês nesse novo formato, onde vocês participam enviando suas dúvidas através do Telegram, Instagram e pelo e-mail ri@empiricos.com.br. Aqui comigo Bruno Merola, o responsável pela série Melhores Fundos da Empíricos Research. Tudo bom, Merola? Tudo bem, obrigado pelo convite mais uma vez. É isso. A gente vai seguir no mesmo formato que foi feito no mês anterior, então comentando um pouco de cenário, entrando nas principais classes e respondendo as perguntas de vocês. Falando um pouquinho de cenário, o mês de agosto ele foi representado por ajustes significativos econômicos tanto no Brasil quanto no cenário global. Então teve inflação, teve política fiscal, teve spread de crédito, tudo isso no centro das atenções. Na gravação de julho, a gente chegou a comentar um pouquinho da primeira semana de agosto, porque teve a super quarta no final ali de julho, decisão de juros Estados Unidos, Brasil e Japão, e acabou trazendo bastante volatilidade para o mercado ali na primeira semana. Com o passar dos dias, teve alguns dados que foram mudando, então, bolsa... o índice Bovespa fechou em mais 6,54, marcando o melhor desempenho do ano da Bolsa Brasileira, desde novembro de 2023, para ser mais exata. O dólar, já que no começo do mês estava batendo 5,80, fechou a 5,63, com uma leve desvalorização. E o cenário de crédito também, os spreads de crédito apresentaram um estreitamento. Além disso, no cenário econômico brasileiro, teve uma leve desaceleração na inflação, com o IPCA registrando um aumento de 0,19 contra 0,30 do mês de julho. Globalmente, as incertezas econômicas persistem. Nos Estados Unidos, a expectativa de um corte nas taxas de juros é quase confirmada para setembro, ficando aí a dúvida se o corte vai ser de 0,25 ou 0,50. No Banco Central Europeu, tem um certo desafio para realizar o controle da inflação, e na Ásia, a economia chinesa continua mostrando uma leve desaceleração. Merola, quer comentar um pouquinho pra gente e já entrar nas classes? Eu acho que ninguém esperava que o mês terminasse bem, né? A gente começou aquela primeira semana do mês, como você falou, com muita volatilidade, com uma desmontagem daquela posição de carry trade Japão, México especialmente ali, Sim. Que afetou o mundo inteiro, né? As bolsas caíram muito naqueles primeiros 2, 3 dias do mês, e aí termina o mês com bolsa subindo, com dólar caindo, com os ativos de risco positivos aqui no Brasil, no mundo também, com o spread de crédito fechando. Então, assim, muita surpresa, né? Quem assistiu nossa última gravação no mês passado achou que o mês fosse horrível e o mês terminou muito bom. E aí, a gente vai entrar já, mas a rentabilidade das carteiras foi muito boa também, né? Então, elas foram realmente muito positivas aqui, especialmente pela classe de ações. Sim. E o que a gente está vendo agora, né? A gente está nesse momento de provável corte de juros lá fora e um possível, quase provável, aumento de juros aqui no Brasil. Cada vez mais está sendo precificado e cada vez mais os gestores têm defendido que o Banco Central Brasileiro tem que subir juros na próxima quarta-feira, dia 18 de setembro. No mesmo dia que acontece também a decisão do Fed lá fora. Então, isso é o que está mexendo nos mercados. Existe uma grande discussão aqui entre os gestores sobre o que vai pesar mais daqui para frente. É um corte de juros lá fora, pesando de maneira positiva para o Brasil, ou seja, emergentes como um todo, e o Brasil talvez sendo um dos emergentes que sobraram nos últimos anos, recebendo algum fluxo no futuro, versus a nossa política fiscal aqui no Brasil, não totalmente coordenada com a monetária. Então você tem uma necessidade de subir juros na política monetária, porque a fiscal está desalinhada, e os nossos próprios riscos aqui, políticos, de ruído, de incerteza. A diretoria do Banco Central deu algumas mensagens que mostram algum ruído ali dentro nos últimos meses, né? Então, assim, algumas tentativas de se mostrar amigável para o mercado foram talvez um tiro no pé temporário, mas pelo menos a gente sabe agora que o Gabriel Galípolo foi convidado para ser o próximo presidente do Banco Central, então já tirou uma incerteza da frente, assim como também a gente já tem visto um cenário eleitoral lá fora muito mais definido que não tem definição, né? Tá muito mais claro que ninguém sabe o que vai acontecer. Na virada do mês passado ainda tinha o atentado, ainda tinha alguns debates, ainda tinha mudança de candidato, agora está muito mais claro que de fato vai ser uma eleição equilibrada. Então lá fora cortando juros vai ser bom para cá, teoricamente,
mas a gente tem aqui os nossos próprios problemas para resolver. O que os gestores têm, na maioria, acreditado é que lá fora pesa mais. Então, eles estão, sim, mais otimistas com o Brasil. E aí, talvez a gente já possa entrar em multimercados, porque a gente trouxe aqui, para colocar na tela, a nossa pesquisa mensal com gestores de multimercados. A gente faz uma pesquisa mensal com 40 gestores, que juntos gerem mais ou menos 160 bilhões de reais, e ela está muito fresca, porque ela acabou aqui na sexta-feira, hoje já é terça, que vocês estão vendo esse vídeo, a gente divulgou ela ontem, na segunda-feira, né? E o que ela mostra? Ela mostra um leve, bem leve mesmo, maior otimismo dos gestores com as classes de ativo aqui no Brasil, né? Estou até levantando os deltas aqui do que aconteceu, mas vocês podem ver pelas cores verde e vermelho essa diferença. Na parte de cima de cada seção, Brasil e Estados Unidos, você tem opiniões de cenário, então opiniões de crescimento do PIB, opiniões sobre inflação e sobre fiscal. E na parte de baixo você tem posicionamento. Quanto mais verde, mais um posicionamento comprado, e quanto mais vermelho, mais vendido, ou no caso de juros, tomado em juros, quanto mais vermelho for. E aí o que a gente vê na diferença entre esse mês e os meses anteriores? Tá? Vou começar aqui por Brasil, em posições. As posições no Brasil que ao longo dos últimos 6, 12 meses foram em juros mais aplicadas, ou seja, apostando que os juros ia cair, elas migraram para posições tomadas. Então os gestores agora acreditam que dá para ganhar dinheiro com uma alta de juros aqui no Brasil. A Selic hoje está em 10,5%, tem muita gente apostando que ela vai até 12%, né, que seria até uma alta relevante de 150 bips aqui em algumas reuniões. Mas essa posição tomada em juros, ela apareceu recentemente, ela não tinha nos meses anteriores. A posição em juros reais, aquela posição que o gestor tem NTN-B quase que de maneira estrutural, e nesse ano, por alguns momentos, de maneira tática também, porque a NTN-B estava passando e ainda está passando IPCA mais 6% ao ano, ela se reduziu. Então ainda é positiva, eles ainda têm comprado, mas é uma posição que se reduziu. E a posição de crédito privado continua sendo relevante, né? A gente já entra com detalhe nessa classe aqui, porque ela está tão boa nesse ano. A posição de real contra dólar, ela é inexistente, então a cor branca ali significa que de fato não tem nenhuma posição nem comprada nem vendida. E isso mudou bastante, porque no início do ano foi muita posição comprada em real contra dólar. Depois, em julho, quando o dólar disparou, os gestores fizeram uma migração para comprar dólar. E agora zeraram de novo. Mas a maior posição da carteira continua sendo bolsa. Então, por mais que a gente veja alguns gestores sendo mais vocais sobre a posição de bolsa, falando que estão reduzindo, estão mais preocupados, não é o que mostra a pesquisa consolidada, né? E tem gestores realmente bem grandes aqui, bem relevantes, com posições em bolsa cada vez maiores. Eu posso comentar, talvez, o porquê que eles têm feito isso, né? O que a gente tem ouvido dos gestores, é que você tem uma bolsa barata há muito tempo, você tem uma bolsa que, aparentemente, tem companhias com bons fundamentos, então a temporada de resultados foi boa para a maioria dos gestores, e você não tem um gatilho macroeconômico brasileiro tão claro, mas essa opinião de que lá fora os juros vão ser cortados está aumentando o apetite de risco por bolsa aqui no Brasil. Então, os gestores têm apostado que esse corte de juros vai trazer algum fluxo aqui para o Brasil, e a gente mantém nas carteiras a posição over, ou seja, sobrealocada em bolsa, no melhor dos fundos de multiestratégia e nas carteiras multiestratégia da Superprevidência, tá? Isso é Brasil. E aí, Estados Unidos, eu passo aqui rapidamente, mas não mudou nada, tá? Nos Estados Unidos a gente tem ainda a maior posição sendo aplicada em juros lá fora. Então, essa aposta de que os juros vão ser cortados também está representada nessa posição. Alguma posição em bolsa ali, os gestores eles têm sido cada vez mais receosos em vender bolsa americana, dada a dominância capitalista dos Estados Unidos, das empresas americanas, especialmente as mais inovadoras de tecnologia. Então, os gestores não têm tirado o pé dessa posição comprada aqui. E acho que essas são as maiores aqui lá fora. Commodities é muito pequeno, dólar, uma posição também que não tem aparecido com grande relevância nas carteiras dos multimercados aí. Boa. Então, entrando agora, passando nas principais classes de fundo, começando pelo Melhores Fundos Multiestratégia, ele teve como destaque a classe de renda variável, com Multi e Nest como destaque, né? Multi, Nest representando o índice, e de detratores foi Giant e CRPT11. Eu posso comentar, a gente falou na nossa última gravação
que já tinha passado uma semana do início do mês, a gente falou sobre os sistemáticos, o que aconteceu naquela semana, e isso aparece agora no fechamento do mês, né? Então, Giant Zarathustra, de fato, teve um mês muito ruim, explicado por aqueles primeiros 5 dias do mês, em que as posições em bolsa global, elas eram muito relevantes, sofreram muito com aquela virada que eu comentei de julho para agosto do carry trade, e que aumentou de maneira absurda o nível do VIX, né, o índice de volatilidade lá fora. E aí, com isso, a gestora ela teve que ir zerando suas posições em bolsas globais e assumindo uma perda. E, de fato, é uma assunção de perda mesmo, porque você zerou. Então, você não voltou naquele momento para recuperar depois, como o mercado recuperou. Então, Giant se prejudicou muito por isso. E Multi, assim, não só Multi, mas vários fundos de ações que tem uma carteira mais mid-cap, menos índice, tiveram um mês melhor que o índice. Então, o próprio índice de small caps esse mês foi melhor que o Bovespa, e vários fundos aqui na carteira que são mais cíclicos foram bem também. O Nest, você falou que é mais passivo, e a classe de cripto, ela realmente prejudicou, né? A gente tem uma alocação de 1% em cripto hoje no Multi-Estratégia, e essa queda de 16% aqui no CRPT11, com certeza gerou praticamente 0,16% aí de retorno no mês. Mas o fundo foi bem, né? Então, esse mês ainda foi um fundo muito bom. Mês muito bom. Acabei não falando a rentabilidade, mas o fundo fechou com mais 1,28 no mês de agosto. Perfeito. Então, se eu não me engano, o Olhar dos Fundos de Estratégia está no seu máximo histórico, muito perto do seu máximo histórico, dependendo do dia que você olha ali, tá? O fundo começou em abril de 19, tem um pouquinho mais de 5 anos aí. Boa. O Melhores Fundos Multimercado, ele fechou o mês com mais 0,12, com uma leve alta. Como detrator também os fundos sistemáticos, né? Como o Meryl acabou de comentar, esses fundos sofreram bastante ali na primeira semana de agosto. E como destaque, a gente tem o Capitalo Zeta e o VTR-SR, que é o Raptor da SPX. Mas também foi bem impulsionado ali pela movimentação do começo do mês, né? Aqui os sistemáticos acabaram tendo um peso maior, porque a carteira de multimercados pura, ela tem um peso relevante em sistemáticos. Então, tanto Zara quanto o Vector, sofreram, isso impactou o desempenho. Mas, de maneira geral, tem sido um ano bem difícil para os multimercados, né? Talvez a principal tese que foi sendo empurrada para frente, que agora sim ela parece se concretizar, é a tese de que os juros americanos iam ser cortados. Quando a gente entrou nesse ano ali de dezembro para janeiro, o mercado inteiro acreditava que os juros seriam cortados em março. E o mercado acreditou nisso durante talvez 1 mês e meio, 2 meses no máximo, para mudar essa opinião novamente. Porém, os gestores estavam posicionados. E aí, quando veio em abril, talvez uma ideia aqui de que os juros não seriam cortados lá fora tão cedo, vários gestores que estavam aplicados em juros americanos perderam dinheiro, saíram da posição. Alguns conseguiram voltar e ganhar dinheiro, outros saíram de vez e tal, mas esse foi um grande movimento que impactou os fundos nesse ano, né? Nós acreditamos que os gestores de multimercados no Brasil têm uma capacidade enorme de trabalhar de maneira macro política monetária global, assim como sempre fizeram no Brasil. Então você tem uma série de bons gestores aqui, SPX, Ibiúna, Capitalo, Mar, que conseguem navegar muito bem nesse cenário de política monetária diferente que é o que os americanos estão vendo. A diferença é que esperava-se que, assim como os Estados Unidos teve que subir juros muito forte em 2022, fazendo algo que o Brasil sempre fez quando tem inflação, esperava-se que os Estados Unidos cortassem juros mais rapidamente nesse ano. Isso não aconteceu, mas provavelmente vai acontecer na semana que vem. O Melhores Fundos Ações, ele tem aproveitado bem esses 2 meses de alta da Bolsa, né? O mês de agosto fechou com mais 4,46, com destaque para Multi e Trig11. E do lado negativo, Neo e Pátria Pipe. Até o negativo foi positivo, né? Exatamente, até o negativo foi positivo. Todos eles aqui, na verdade, ganharam dinheiro esse mês e o fundo fez 4,5 no mês. Exato. O Global, que vem apresentando um bom desempenho no ano, ele tá com uma rentabilidade de mais 25,15 no ano, e no mês fechou com uma leve alta, tanto por essa leve desvalorização do dólar e de alguns ativos da carteira, com mais 0,67, enquanto o Melhores Fundos Blend, ele fechou o mês com mais 1,48, é o fundo que tem 10% da parcela global. E a gente está muito satisfeito aqui com o Global, e falamos isso no mês passado também,
porque desde o início do fundo, já tem 4 anos e meio, fazendo na semana que vem, 4 anos e meio, ele tem um super desempenho aqui, acima, inclusive, do benchmark que a gente propôs na época ali. Então, quando eu olho aqui desde o início, ele tem 41% de retorno, que é praticamente, né, um pouco mais do que o dobro do benchmark dele, que é o índice de bonds de curto prazo lá fora, né, que é o abreviado por IDCOTS. Então, ele tem um retorno muito interessante desde o início do fundo. E a gente comentou no mês passado que a incorporação do Global Equities ia acontecer no dia 19, foi realizado, o fundo agora já está com a carteira com o Global Equities incorporado. Já o Melhores Fundos Conservador, passando para a próxima classe, ele fechou o mês com mais 0,91%, teve como destaque Risa e como detrator Kinea e Itaú Legend, que também não foram negativos, né? Só foi uma leve valorização. O conservador, a gente pode entrar no detalhe depois, mas ele está batendo o CDI nesse mês, no ano, em 12 meses, mas desde o início ainda não, porque quando a gente criou o fundo em março de 22, logo depois, alguns meses depois, começaram a ter alguns eventos de crédito que atrapalharam o mercado de crédito como um todo, né? Então ele tem aquele histórico de eventos de crédito mais difíceis de 23, mas ele já está entrando hoje numa toada muito mais, em condições muito mais normais, né? Uma carteira aqui composta por crédito privado, por pré-fixado e inflação de maneira passiva, ou seja, tem uma parcela ali que não muda muito, depende do que acontece com os juros reais nominais, e tem uma parcela de renda fixa ativa, que a Yas comentou agora também com Legend, por exemplo, e com Kinea, que são renda fixa ativa os dois, que eles dependem mais do alfa gerado pelo gestor nas classes de renda fixa. Então, assim, a comparação dele, quando ela é feita com fundo de crédito, não faz muito sentido. Quando ela é feita com fundo de renda fixa ativa, não faz muito sentido. Mas, como um portfólio completo de renda fixa com todas as classes, a gente gosta bastante do modelo que está sendo executado hoje. E para finalizar as principais classes, o Empíricos Nova Super Previdência, ele fechou o mês com mais 1,38, por ser uma carteira multi-estratégia, a relação de destaque e detratores seguem bastante o Melhores Fundos Multi-Estratégia, que já foi comentado. Então, como destaque, o ETF Trig 11 e BOVV 11. E de detratores, Giant e CRPT 11. Perfeito. Antes da gente entrar nas perguntas, vocês vão ter em tela a rentabilidade tanto de previdência quanto dos fundos 555, para ficar mais fácil de visualizar. E partimos para perguntas. Eu posso comentar talvez uma mudança que a gente fez, que foi o Pátria. Né? Boa. O Pátria que a gente acabou não falando, mas na série Melhores Fundos do Empíricos Research, a gente recomendou aos assinantes que saíssem do Pátria Pipe, que é um fundo que a gente recomendava lá desde 2020, e obviamente isso também impacta as carteiras aqui, geridas pelo time de gestão, que se inspiram nas nossas carteiras da série, né, os Fund of Funds. Então, o Pátria Pipe saiu dos Fund of Funds recentemente, na verdade não saiu ainda, mas foi solicitada a saída, porque você tem um prazo de resgate que ele vai até, ele liquida no início do ano que vem, para o fundo tradicional e para a Previdência em 6 meses, tá? Mas qual foi o motivo da gente ter tirado a recomendação do Pátria Pipe? Porque desde que o Pátria se juntou ali e comprou a Moneda há alguns anos atrás, ele foi se integrando cada vez mais com essa gestora chilena e nos últimos meses tem acontecido mudanças institucionais ali no Pátria, diretamente nessa área de public equities, ou seja, de gestão de um fundo de ações de empresas listadas, que é exatamente o que o Pipe faz, tá? E a mais recente foi que o Pátria está comprando, também trazendo para dentro de casa o time da Helios, que tinha um fundo long bias, o William Leite é o gestor da Helios, agora vai fazer parte do time do Pátria. Então, assim, dada a mudança com Moneda, a integração com Moneda, a chegada da Helios e também um distanciamento, na verdade, proposital, né, uma mudança de carreira ali dentro do Flávio Menezes, que é o gestor, então ele está migrando um pouco para estar mais perto das investidas e menos na gestão, a gente decidiu sair do fundo e o Pátria ele tem um gate, né? Então se mais de 20% do patrimônio do fundo ter solicitação de resgates, ele vai pagar proporcional ao que passar. Então é isso, essa novidade é importante porque a gente tinha uma grana relevante aqui no Pátria e estão solicitando resgate. Começando pela pergunta do Juliano, ele faz um questionamento sobre o Super Previdência 1.
Ele comenta que está perdendo do CDI. Quando a bolsa cai, ele acompanha, mas quando sobe, como no mês passado, não acompanhou. Não está na hora de fazer mais mexidas nas composições? Tem alguns fundos que não performam há ano e está lá com o nome. Ele dá o exemplo de Verde e SPX. Pô, Juliano, a gente está sempre olhando a carteira, tanto a alocação estratégica quanto tática, quanto seleção de fundos. Mês passado foi bom, então fez 1,4%. Na verdade, isso foi o Nova Previdência, né? A Previdência 1 deve ter sido parecido com a Nova. Mas deu 1 e pouquinho por cento, então acima do CDI, que é o benchmark dele, e muito em linha com quanto a carteira tem de ações. Então esse é um portfólio que tem uma parcela de ações que hoje está próxima de 30%, ou seja, uma alocação over em ações, e dado que ações teve um desempenho de 6 e pouco, esse 1 e pouco aqui faz sentido para a Previdência 1. É uma carteira que você está falando aqui desde o início, 2018, ela é uma carteira que, pelo que ela passou exatamente, tá? Ela passou por um momento, especialmente em 22 ali, que toda a carteira de asset allocation teve muita dificuldade de gerar retorno. Toda a carteira que é muito beta, ou seja, só compra a classe de ativo, teve muita dificuldade de gerar retorno. E na minha opinião, isso não é exatamente pelos fundos selecionados que você trouxe aqui, Verde, SPX, eu não acho que seja exatamente isso aqui, tá? Eu acho que foi uma alocação estratégica que, de fato, ao longo do tempo, ela não foi tão boa quanto deveria ter sido. Mas a alocação tática, a seleção de fundos, elas adicionaram valor nesse tempo. A gente tem essa conta, a gente faz essa conta, na verdade, desde antes do FOF iniciar, mas quando a carteira começou em maio de 17. Então, ela já tem um pouco mais de 7 anos aqui. Então, assim, quais foram as mudanças recentes? A gente está over em bolsa, isso não é recente, mas a recente foi, a gente ficou under em crédito high grade e over em inflação de curto prazo. Por quê? Porque crédito high grade, o spread fechou bastante nos últimos meses, a gente acha que não tem mais tanta oportunidade assim desses spreads fecharem. E a inflação de curto prazo, pagando IPCA mais 6,20, 6,30, naquele momento que a gente fez essa movimentação, no final de maio ali, fazia muito sentido. Tá? Então a carteira está rodando assim, está se beneficiando desse over em bolsa. Se estivesse neutro em bolsa, teria tido um retorno não tão bom quanto foi no mês passado. E por último, uma coisa muito importante por mais que você traga a sua pergunta aqui da Previdência 1, a gente sempre recomenda que você tenha a Previdência mais moderna. E a mais moderna é a nova sua Previdência. Então, que ela foi criada em 2022, para justamente quem estava na 1 e na 2 iniciais, trocarem para essa aqui, porque ela faz mais sentido conceitualmente. Ela tem mais exposição cambial, mais exposição no exterior, ela tem investimento em produtos mais modernos, que a anterior não conseguia por regulamento, por limite. Então, assim, eu continuo recomendando, tenha a nova Superprevidência como seu portfólio completo de alocação em Previdência. A Previdência 1 ela é muito boa, a gente está sempre olhando para ela, mas ela tem limites regulatórios. Então a gente quer fazer uma coisa muito legal na nova, não consegue fazer na antiga por algo que não está no nosso controle aqui. A gente faz o melhor possível, mas a nova ela vai ter sempre, de fato, o melhor possível. Bom, o Renan, ele quebra a pergunta dele em duas, mas é sobre fundos imobiliários. Então, na primeira ele pergunta se não acham que é uma boa posição, fundo imobiliário e fundos de infraestrutura. Porque tem a questão da isenção, mas em alguns fundos o total return supera outros fundos tipo multimercado. E na outra pergunta, ele pergunta se já foi realizado backtest sobre o fundo imobiliário. Boa pergunta, Renan. A gente realmente não tem imobiliário nas carteiras. A gente não tem nada que, na verdade, seja isento nas carteiras. O investidor, na hora de comprar o fund of fund, ele vai perder essa isenção. Então, nunca fez sentido. Talvez, na minha opinião, talvez infraestrutura faça mais ainda do que imobiliário, tá? Primeiro que infraestrutura, ele é isento de tudo. Tanto do rendimento quanto do ganho de capital. O imobiliário, ele só é isento do rendimento. O ganho de capital tem imposto quando você vende o fundo. E segundo, porque os spreads de infra, historicamente, têm sido muito bons. Por mais que tenham se reduzido nesse ano, desde fevereiro para cá, especialmente, você ainda tem um carrego muito interessante ali de IPCA mais 7, IPCA mais 8, que pode fazer sentido numa carteira completa. Mas assim, eu não sou fã da ideia de você ter o isento na carteira do não isento, tá? Talvez eu seja mais fã da ideia de você ter um FOF isento, alguma coisa nesse sentido. A casca isenta também. Eu acho que talvez você crie uma estrutura muito esquisita quando você fala para o investidor, fala assim, olha, você vai comprar uma coisa isenta,
mas ela está dentro de uma estrutura que ela tem imposto e tem come cotas. Então, não sou tão fã. A gente pode estudar, peguei sua sugestão aqui, mas não sou tão fã. E qual foi a outra pergunta dele? Desculpa. Se já tinha feito se teve backtest, né? Uhum. Não, a gente não fez ainda, mas a gente pode fazer. Combinado. O Walter também quebra a pergunta dele em duas, então ele pede para trazer atualizações de Pátria Pipe e Velt, e depois ele comenta sobre o desempenho de Velt num período de 2020 até agora no mês de setembro, onde o fundo está menos 62 do Ibov, e que ele não vê o Maurício falando na mídia. A confiança permanece intacta? Boa pergunta. Sobre Pátria, que eu já comentei, talvez Sim. eu vou até pular aqui Pátria, mas a gente tirou a recomendação recentemente. E Velt a gente não tem a recomendação de Velt diretamente, mas a gente tem Velt na Previdência, então não tem fora dela, mas tem na Previdência, tá? E eu acho que, acho não, né? O Maurício Bittencourt, ele fez uma reflexão muito legal nesses últimos anos. A gente teve um papo, acho que foi mais no início do ano, a última conversa que a gente teve com o Velt aqui, mas o Maurício fez uma reflexão do que deu certo e do que deu errado nesse período, tá? Você trouxe aqui um retorno bem abaixo da Bolsa nos últimos 4 anos e pouquinho, né? Acho que foi Isso, desde 2020. 4 anos e pouco, e ele refletiu sobre o próprio negócio, sobre a estratégia da Velt como um todo. Então ele até mudou o perfil de contratações na Velt, né? Ele voltou a procurar pessoas mais sêniores do que ele estava fazendo alguns anos atrás, e ele deixou a asset mais enxuta, até para o novo tamanho, né? A Velt perdeu patrimônio, mas a gente continua reforçando essa confiança na Velt. Obviamente que o que eu falo aqui, ele tem um grau de confiança que pode ser diferente, menor ou maior, do que o do mês passado e do mês seguinte, porque o nosso acompanhamento também evolui ao longo do tempo. Nosso acompanhamento tanto quantitativo quanto qualitativo. No qualitativo, eu acho que é um grande desafio, a gente fala muito sobre isso, quando uma asset muda ou reflete sobre algum processo, o quanto que aquilo ali de fato é coerente com o futuro, o quanto que é uma reação ao passado, né? O quanto que olha, eu preciso fazer alguma coisa porque os investidores estão insatisfeitos, ou eu quero fazer alguma coisa porque eu acho que é o melhor para a empresa. A gente mantém a confiança na Velt no que o Maurício tem feito lá. O ZF questiona em relação aos multimercados, então, alguns multimercados zerando Bolsa Brasil, não seria o caso de rever a alocação e reduzir o percentual da Bolsa Brasil dos FOFs? Ele viu o comentário do Stuberg. Eu acho que o ZF, ele tá trazendo aqui o que o Stuberg comentou recentemente, dizendo que estava reduzindo Bolsa, né? Bom, de fato, o Luiz Stuberg está reduzindo Bolsa, mas o que a pesquisa mostra é que a média dos multimercados está aumentando Bolsa, então a gente vê um otimismo um pouquinho maior para a Bolsa. A gente conversou recentemente até com o Fabiano Rios, da Absolute. O Fabiano estava bem animado ali, estava assim, bem animado dele, era uma alocação relevante de mais de 20%. A conversa com o João Landau, recente também. O Landau tem a Bolsa Brasileira como uma das maiores posições, então urânio, Bolsa Brasileira, ouro e Bolsa Argentina, mas a brasileira sendo a segunda maior posição ali. Então, assim, os gestores de multimercados têm gostado de Bolsa, têm aumentado a posição, e independentemente disso, pegando a segunda parte da sua pergunta, sempre vale essa revisão. A gente tem feito ela de maneira ativa, a gente tem tentado trazer alguma coisa que represente melhor a Bolsa do que só o Ibovespa, só o IBX. Tem o índice novo da Bolsa agora, que engloba também as ações brasileiras que negociam lá fora, né? Então, Nubank, PagSeguro, Stone, que é um índice chamado B3BR+, acho que alguma coisa assim, B3BR+, se eu não me engano. E a gente está mantendo, nesse momento, o over em Bolsa. A gente está sobrealocado em Bolsa, porque faz bastante sentido, dado esse cenário novo de redução provável de juros lá fora. Talvez até um mês e meio atrás, essa discussão ela tivesse mais forte. Confesso que a gente quase reduziu Bolsa há um mês e meio atrás. Teria sido uma decisão horrível. É fácil falar agora, né? Mas na hora a gente quase reduziu Bolsa. Mas assim, dado o preço de hoje e dado o cenário, a gente mantém a alocação em Bolsa. Ela subiu muito nesses últimos 2 meses? Subiu. Mas quanto sobe no ano? 1,5%, 2%. Quanto sobe em dólar no ano? Menos 10%. A Bolsa Brasileira está caindo 10% no ano em dólar. Quanto que a Bolsa subiu nos últimos 4 anos? Né? Eu estava vendo essa conta ontem aqui no outro compromisso. Subiu 30% versus a de 36%.
Então, assim, a gente bateu 100 mil pontos, que o mercado comemorou, em março de 19. Então, agora a gente está com 135, talvez, mil pontos aqui, em setembro 24. Ou seja, por valuation, não por preço nominal absoluto, mas por valuation, quando você olha múltiplo de fato, a bolsa está barata. Ela pode e deve continuar barata. Ou seja, ela não deve ter seus múltiplos retornando à média. Eu acho isso improvável. Mas, pelo menos, retornando para alguma coisa abaixo da média que faça mais sentido do que esse momento. Eu acho que a gente vai continuar tendo nossos problemas aqui no Brasil, o cenário continua ruim, o nosso fiscal ele não tem um direcionamento positivo para a saúde financeira do país, mas o fluxo gringo pode vir forte. Eu acho que essa é não vou dizer uma esperança, talvez se fosse uma esperança no passado, mas é um cenário agora muito factível que os gestores se agarram, além do cenário que os gestores sempre trazem também, um pouco mais distante das eleições de 2026. A gente poderia, talvez, ter uma disputa de candidatos mais ao centro. Os dois, tá? Os dois principais candidatos mais ao centro, não só um lado só. Geralmente, quando você tem um populista e um ao centro, o populista ganha. Mas quando você tem dois populistas é muito difícil, quando você tem dois ao centro é muito difícil. Mas tem dois ao centro, seria algo diferente no Brasil. Então, acho que ainda tem um cenário bem positivo para a Bolsa aqui no Brasil. E sobre isso de fluxo estrangeiro, esses últimos 2 meses foram positivos, né? Foram net positivo de fluxo estrangeiro para a Bolsa brasileira. Exato. É quase como se a gente tivesse sobrado mesmo no mundo, assim. Sim. Os outros emergentes estão com um pouco mais de dificuldade, assim, cada um com o seu problema ali. Exato. O Alisson, ele pergunta sobre o Superprev conservador. Ele questiona se não deveria bater o CDI, por que não tem conseguido, e se seria pela taxa de administração de 0,3. Não estaria alta dada que a maior parte da aplicação se destina a aplicar em Selic? Alisson, Alisson. Isso? Não, Alisson, você está enganado. Ele não... Bom, deixa eu quebrar essa minha afirmação aqui em duas coisas. 0,3 é uma taxa muito baixa, é a menor taxa da indústria para uma carteira desse tipo, para um fund of fund desse tipo. E essa não é uma carteira que se destina a aplicar só Selic. Essa é uma carteira que ela tenta ser uma carteira de renda fixa mais completa. Então ela tem crédito high grade, tem crédito high yield, ela tem 50% dela em crédito privado, então tem esse risco de crédito mesmo na carteira, embora seja um risco conservador, pelo nome da carteira, e tem uma parcela que se divide entre o caixa, e aí de fato é um valor de 10%, 15%, tem renda fixa ativa e tem também uma parcela de inflação, de juros reais de curto prazo. Então ela não é comparável e ela não tem essa carteira só investida em Selic. É um portfólio de renda fixa completo. E aí por que você falou assim, poxa, deveria bater o CDI? Deveria bater o CDI de fato. E por que historicamente isso não acontece? Quer dizer, isso não está acontecendo quando você pega o desempenho até hoje. Porque juros reais no Brasil abriram e porque crédito no Brasil passou por 2 grandes crises desde que o fundo existe. O SP conservador começou em final de 19, você teve uma grande crise de crédito. Na verdade, você teve uma grande crise de crédito no mês que ele começou, em outubro de 19. Teve 3, então. Essa, você teve a segunda na pandemia, entre fevereiro e abril de 20, e a terceira no passado, com Americanas Light e vários outros defaults no ano passado. Então, isso prejudicou o fundo. E quando você vê a parcela de inflação curta pagando tão alto, com IPCA mais 6 e pouco, você sabe que lá atrás não era assim. A gente estava no momento em que o IPCA pagava, que a NTNB curta pagava IPCA mais 4 e pouco, 5%. Então essa abertura prejudica o desempenho do fundo. Então quando você compara de fato com outros fundos de crédito, a comparação não é correta, porque você não vai ter 100% de crédito sendo comparado com 50% de crédito. Dito isso tudo, essa não é uma justificativa que foge da sua pergunta e da responsabilidade dele bater o CDI. A gente sempre olha a carteira e a gente fez um movimento recente que foi aumentar um pouco a parcela de high yields. A gente colocou o Roots High Yields na carteira justamente quando trocamos a alocação de high grade por inflação curta no final de maio, tá? E por que isso? A gente está até fazendo um relatório sobre isso lá na série Melhores Fundos. Mas a gente acredita que o High Yield hoje está com oportunidades melhores do que o High Grade. Então, por mais que a carteira se chame conservador, né, superprevidência conservador, ela ainda tem um pouquinho de coisa ali que aumenta o seu risco para você também não ganhar só a Selic e você não ficar também no nível de risco muito baixo, tá? Mas é isso, a carteira ela é muito ativa.
e ela, por natureza, ela tem até uma restrição bem relevante do que ela consegue fazer, tá? Então não consegue fugir muito daquilo ali, não. High grade, high yield, inflação, renda fixa ativa. Para finalizar as perguntas, esse é um comentário que teve em uma postagem do Instagram. Acho bacana responder para até complementar essa questão do Alisson e a dúvida sobre a carteira do Superprev conservador. O comentário era sobre a composição dos FOFs, né? Fala que a Vitrio mostrava a composição dos FOFs e hoje não consigo mais encontrar essas informações. Então, os cotistas têm acesso à carteira, só que a carteira é desatualizada 3 meses na CVM, mas o jeito mais fácil e para acompanhar o desenvolvimento da carteira e possíveis mudanças é através do relatório do Merola e da equipe, que além das atualizações das carteiras, tem esses relatórios complementares que são super bacanas, super completo. Sempre recebemos feedback muito positivo, né? Sem dúvida. Para quem não é ainda nosso assinante e quiser acompanhar as carteiras no detalhe, a gente tem lá na nossa área do assinante todos os relatórios de composição atual, de desempenho e de aderência das carteiras com os Fund of Funds atualizados sempre na virada do mês, né? E são hoje 16 carteiras separadas em 3 grupos: carteiras locais, globais e de previdência. E aí, dentro de cada uma aqui, você tem o multi-estratégia como principal e vários outros que são dedicados a cada classe, né? Só multimercado, só renda fixa, só ações, uma grade bem completa aí. Finalizamos as perguntas, passamos pelas principais classes. Merola, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada por assistirem. Eu gostaria de reforçar nossos canais de comunicação que vão estar na descrição do vídeo. E mês que vem a gente está aqui de novo para comentar. Obrigado, Yas. Obrigado, pessoal. Até mês que vem. Obrigada.